Boa tarde. Todo mundo bem? Sejam bem-vindos. Para aqueles que estão vindo a primeira vez à nossa casa, um abraço, um dobro da espiritualidade. Sintam-se muito bem acolhidos. Eu vou pedir que os nossos queridos irmãos e amigos se coloquem da melhor forma possível na cadeira, fechem os seus olhos, comecem a mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, aquele nosso irmão, amigo, incondicional de todas as horas. Que Ele está aqui presente nesse recinto, com seus braços abertos, espalhando aquela energia e olhando serenamente nos olhos de cada um de nós, entendendo o que viemos buscar aqui hoje nessa casa, junto à nossa espiritualidade. Senhor Jesus, aqui nos encontramos com os nossos corações gratos por termos essa casa do caminho para nos acolher. Que possamos deixar as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas dificuldades e pensarmos que podemos seguir adiante com pensamento positivo, no caminho do bem. Que possamos, na tarde de hoje, renovar as nossas energias e deixarmos para trás tudo aquilo que está afligindo os nossos corações. Espiritualidade amiga, obrigado pela proteção, pelo carinho, e que assim seja. Tá, pessoal, então vamos ao que viemos. Vamos falar um pouquinho sobre... falar sobre parente. Eita! Falar sobre parente geralmente não é uma coisa boa. Ou é, depende. Então hoje o tema que nos toca é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Será que tem relação parentesco espiritual? Será que tem relação com o parentesco corporal? O que é um e o que é o outro? O que significa essas definições dentro da nossa doutrina? Vamos dar uma olhadinha. Bom, esse aqui é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz, ele nos ensina que os laços consanguíneos, eles não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Por que ele diz isso? Porque o corpo, ele procede do corpo. O espírito, ele não procede do corpo. O espírito, ele procede do espírito. Ou seja, o espírito, ele é anterior, ele já existia anteriormente a esse corpo ter sido formado por esses pais. Então, por isso que na formação, nós vamos entender mais adiante umas questões de caracteres, principalmente da personalidade. Por que os nossos filhos são tão, na grande maioria das suas vezes, eles são tão diferentes de nós. Mas, apesar disso, quando a gente começa a estudar, a gente entende, bom, se eu dou apenas o corpo, o espírito, ele procede do espaço, será que eu sou pai mesmo? Será que eu sou a mãe? Claro, gente. Nós somos os pais daquelas crianças, daqueles espíritos que nós, através da comunhão entre o homem e a mulher, nós formamos. E nós temos uma responsabilidade perante a providência divina de ajudar no desenvolvimento intelectual e no desenvolvimento, principalmente, no desenvolvimento moral desse ser que nos chega. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo aqueles parentes próximos,
pai, mãe, filho, irmãos, tios, avós, são mais frequentemente espíritos simpáticos. Olha que coisa boa. Realmente, pessoal, nossos irmãos, os nossos pais, os nossos avós, geralmente, na grande maioria, nós temos uma boa relação com eles. E por que nós temos essa boa relação com eles? Justamente porque nós já somos espíritos, nós já somos famílias que nos formamos de muito tempo. Que nós já viemos, já nos acompanhando um ao outro durante sucessivas reencarnações. Olha que legal. Vem o meu bisavô, depois vem o meu avô, depois vem minha mãe, venho eu, depois regressa o meu bisavô, regressa o meu avô, regressa o meu pai, regressa a minha mãe, depois regresso eu. Eu estou falando de uma ordem natural. Nós sabemos que, por diversos motivos, essa ordem ela pode ser subvertida. Mas essa é a ordem natural. E da mesma forma que nós fazemos festa, quando nós nasce o nosso filho, o nosso neto, lá do outro lado também, eles fazem uma grande festa quando a gente retorna. Está lá o nosso bisavô, está lá a nossa vozinha, a nossa mãe, o nosso pai, esperando a gente, para que lá novamente nós nos reagrupemos como espíritos e combinemos uma nova reencarnação, para que nós possamos nos ajudar e nos apoiar mutuamente. Essa é uma das finalidades. Não é bom saber disso? Claro que é bom, gente. Olha só, pensar que a gente vai estar voltando lá para a pátria espiritual, vai estar o meu avô, vai estar minha avó, quiçá minha mãe, meu pai, está todo mundo me esperando. Claro, a gente também precisa fazer por onde. A gente precisa também andar um pouquinho, minimamente na linha, que seja, para não passar muito tempo lá no umbral. Já está ali do outro lado, a hora que pá, abriu os olhos, já está minha avó, está meu pai, alguém do lado lá, vamos, chegou a hora. E está tudo certo, meus amigos, está tudo certo. Tá? Pode acontecer que essas famílias recebam em seus núcleos espíritos mais avançados, espíritos mais superiores, mas espíritos afins também, porque a nossa jornada ela é longa. Ó, nós começamos milhares de anos atrás. Só que às vezes alguns membros dessa nossa família aproveitaram muito melhor a oportunidade de que nós e subiram, ascenderam, e nós fomos ficando para trás. Aí chega o momento que aquele espírito fala, não, vocês estão muito empacados nessa encarnação. Eu vou descer lá e vou puxar cada um de vocês. Aí esse espírito, ele encarna na nossa família, no nosso núcleo familiar, e vem com uma missão de nos puxarmos, ajudar-nos a melhorar o nosso progresso. Se nós olharmos com cautela dentro da nossa família, com certeza a gente vai identificar um espírito desse jeito. Pode ser, sabe aquela tia querida que chega no final de semana, tu fica louco para ir lá tomar um chimarrão com ela, porque tu quer desabafar, aí tu vai ouvir aqueles conselhos. Calma, meu filho, não é bem assim. Aí ela vai te dar uma outra visão da vida. Ela vai te dar uma outra forma de enxergar aquele problema. Pode ser a própria mãe, a mãezinha, pode ser o avô, a Dinda. Então nós temos, nesses nossos núcleos familiares, espíritos com essa finalidade. E eles estão ali para nos ajudar, literalmente para nos puxar. Olha que coisa boa.
Entretanto, todavia, não obstante, nem tudo são flores. Às vezes também, porque existe uma coisa chamada solidariedade. No universo, existe a solidariedade entre os mundos, entre os planetas, onde se tem essa migração temporária a cada período de espíritos, mas também se tem a solidariedade nas encarnações. Então, provavelmente, nós também podemos receber no nosso núcleo familiar aqueles espíritos que não têm nada, absolutamente nada a ver com a gente. Mas são espíritos que estão sendo colocados naquele núcleo familiar, dois motivos. Primeiro, para que aquele núcleo familiar ajude no progresso desse espírito. Aquele núcleo familiar onde aquele espírito vai aprender um pouco de paciência. Ele vai aprender o que é o amor. Ele vai aprender o que é o perdão. Naquele núcleo familiar. Esse é um dos objetivos da encarnação desse espírito que não tem nada a ver com as nossas encarnações. E por outro lado, meus amigos, esse espírito vai servir de prova. Ele vai servir como uma provação para nós também. É a famosa ovelha negra. Já ouviu falar que só brincadeira, né? Tem uns aqui que dizem, não, aquela é a ovelha negra da família. Mas eu estou só dando um exemplo. Outros vão chamar de o famoso espírito de porco. Não, gente, não é. A gente não deve tratar assim. São irmãos que realmente vieram ao nosso núcleo familiar e precisa muito da nossa ajuda, do nosso apoio. E isso também é uma missão e uma oportunidade imensurável de nos avançarmos. Mas, eu não gosto muito dessa palavra, mas pode ser que aquela família não tenha nada disso. Pode ser que aquela família seja uma família tão coesa, tão unida, que ela só... Já viu aquelas famílias, às vezes a gente olha assim, gente, essa família é perfeita. Claro, tem os probleminhas, mas é uma família perfeita. Eles estão ali se ajudando, ou eles estão dentro daquele núcleo familiar, mas cada um fazendo tarefas diferentes e ajudando não os familiares, mas pessoas no seu entorno. Pode acontecer, e acontece. Entretanto, quando o espírito ele deixa a Terra, ele carrega consigo aquilo que ele estava vivendo. Ele carrega, se for um espírito que aproveitou a sua encarnação para fazer coisas boas, se aquele espírito soube que nos momentos de dificuldade que ele atravessou eram provas ou expiações, e por isso era algo passageiro, esse espírito, quando retorna ao espaço que nós chamamos de erraticidade, o espiritismo ele dá esse nome, ele dá essa denominação para aqueles espíritos que, quando retornam à espiritualidade, eles aguardam aquele período para voltar a reencarnar. Esses espíritos, eles aproveitam essa oportunidade para estudar. Lá no plano espiritual se estuda, gente. Quem quiser. Trabalha bastante, tem muito trabalho. E com isso, esse espírito, ele vai o quê? Ele vai se preparando, ele vai criando um cabedal de conhecimentos para que quando surja a oportunidade dele retornar à carne, ele esteja mais preparado ainda. Ou tem aqueles espíritos também que nem sabe o que está fazendo lá. Mas que um tempo, como todos nós, ele vai enxergar a luz e vai ser resgatado, ele vai ser encaminhado. Então fiquem tranquilos. Mas nós temos espíritos também que partem aqui da Terra com seu coração carregado de ódio, carregado com desejo de vingança. E meus amigos, assim, podem rezar o que for, na capela que vocês quiserem,
na catedral que vocês escolherem. Se o espírito lá do outro lado não tiver a consciência, a oração ela ajuda muito, mas o espírito ele precisa querer também. E a morte, ela não tem o condão de transformar as pessoas. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, nós fazemos lá do outro lado. Ninguém passa de bandido para mocinho lá do outro lado. Ninguém sai aqui da terra odiando alguém porque foi traído, porque foi morto, porque foi injustiçado, e chega lá no plano espiritual, está tudo certo. Não. As suas impressões, elas carregam junto. Isso forma o quê? Isso forma uma prisão para esse espírito. Por isso é importante que quanto antes esse espírito possa primeiro buscar o perdão, porque a dor talvez ela seja necessária. E às vezes ela vai ser necessária. O sofrimento não. O sofrimento é uma opção. Sofre quem quer. Isso é uma coisa muito profunda que eu estou falando aqui, pessoal. Não confunda dor com sofrimento. Sofrimento é aquele que tu arrasta. Tu vai arrastando, sabe? Aquela corrente que tu arrasta a tua vida. É uma opção tua. A dor, ela acontece na nossa vida, mas em todas as situações ela é passageira. Porque, como dizia o nosso querido Chico, tudo passa. Depois de um tempo lá, esse espírito mais bruto, mais endurecido, ele começa a se dar conta de que só existe um caminho para Deus. E esse caminho, ele passa necessariamente por uma senha. Não é a senha do Wi-Fi, é a senha da caridade. Quando esse espírito se dá conta que ele só vai conseguir avançar em direção a Deus a partir do momento que ele é caridoso, ele começa a rever esse ódio. Porque quem é caridoso não odeia. Quem é caridoso ama. Quem é caridoso perdoa. Por isso, Paulo disse, fora da caridade não há salvação. Esse espírito pede uma chance. E vê aqueles nossos queridos benfeitores organizar preparar o quê? O nosso roteiro reencarnatório. E o que eu preciso desse roteiro reencarnatório? Eu vou precisar me reajustar com aquele espírito que me fez sofrer. Aquele espírito que de alguma forma me prejudicou. E eu vou avançando nessa reencarnação. Só que esse espírito, quando ele para e ele olha aonde ele vai reencarnar e com quem ele vai reencarnar, ele dá um passo atrás. Muitas vezes ele recua. Porque não é fácil. Você imagine, por exemplo, aquele espírito que o planejamento reencarnatório dele consiste em ele vir como filho daquela mulher, da mulher que foi mulher dele na vida passada, que o envenenou juntamente com seu amante, que hoje também vai ser o seu pai. Imagina o pavor desse filho quando olha para esses dois. A tendência é que ele vai. Aquela irmã que vai reencarnar naquele núcleo familiar como uma irmã. Mas o irmão dela, mais velho, pediu, implorou uma chance, porque na vida anterior, esse irmão mais velho, além de ter abusado sexualmente dela, a matou. E ele pediu uma chance para que viesse como irmão mais velho e que naquela encarnação seria o protetor dela. Como é que vai ser o contato desse filho com esse pai e com essa mãe? Como é que vai ser o contato
dessa irmã com esse seu irmão. Graças a Deus nós temos uma coisa, pessoal, chamada o véu da matéria, que faz com que a gente esqueça do nosso passado. Por isso, cuidado quando as pessoas dizem: eu vou fazer uma hipnose de regressão, eu quero saber. Pessoal, cuidado. Se não é uma coisa que tu tem um problema psicológico, algo grave, detectado, que realmente necessite talvez uma terapia de regressão, para que vocês vão querer mexer num vespeiro? Imagina no outro dia tu chega lá e tu vê: meu Deus do céu, tu me matou. Acabou. Estragou a reencarnação. Não façam isso. Tá? Não façam isso, ao menos que realmente não seja algo recomendável. Aí esses infelizes acabam o quê? Acabam tomando esse corpo de carne e vindo como tem que ser. E como é que ele vai se comportar? Como é que ele vai se comportar durante essa reencarnação? Vai depender muito do esforço que ele vai empreender para poder suportar essa repulsa. Sabe aquelas simpatias e antipatias gratuitas? Pessoal, graças a Deus o Espiritismo nos explica. São as nossas vidas pregressas. Lei de ação e reação. Obviamente, a gente não pode fazer um Ctrl-V, Ctrl-C dentro do nosso conhecimento, ou seja, se eu ceguei alguém no passado, eu vou vir como cego. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu venha como médico oftalmo e faça um trabalho numa comunidade assim, ó, e salve muitas visões. Então a gente também tem que ter muito cuidado, né, dessa lei de ação e reação. Eu fiz agora, eu te ceguei, eu vou vir cego. Calma. A gente mede a régua, a gente tenta medir a régua do nosso tamanho. As questões espirituais, a providência divina, a gente mede com o nosso conhecimento, que é o pequenininho, muito pequenininho. E se tratando, então, de laços de família, que nós estamos falando, de parentesco espiritual e parentesco corporal, a gente entende que existe só essas duas. Mas que os laços espirituais, esses são mais fortes. Esses são inquebrantáveis. Inquebrantáveis. Esses são os vínculos mais fortes que nós temos. Por isso que às vezes nós temos um amor, um carinho por um amigo ou por uma amiga que não é nosso irmão. Às vezes a gente gosta mais daquela pessoa, às vezes a gente gosta mais, né, de passar mais tempo com aquela pessoa, a gente tem mais afinidade, a gente tem mais disposição para confidenciar e ouvir essa pessoa do que talvez com os nossos próprios irmãos. São os laços espirituais. Isso é que nos une de verdade. Os laços corporais, os laços consanguíneos, esses são passageiros. Sobrenome? Nada, vai nada. Nada. Porque nessa encarnação tu pode vir com desse sobrenome nessa família, ou tu pode vir na outra família com outro sobrenome. O que isso adiantou? O que tu levou para lá? Nada. Meus amigos, se a gente compreende, então, que o grande papel, a gente está falando, então, do papel dos pais. Não tem como a gente desvincular esse assunto e não falar do papel dos pais. E o que reduz, o que sobra aos pais? Muita coisa. Uma responsabilidade muito grande. Porque a alma que encarna, essa que vem do espaço, nós, quando acolhemos ela no nosso núcleo familiar, nós temos que empreender todos os esforços com o nosso amor,
e colocar esse ser, essa pessoa, no melhor caminho. Porque a cada mãe e a cada pai, Deus pedirá: o que fizestes dos filhos os quais eu vos confiei? Será feita essa pergunta pela providência divina. Que nós, meus amigos, possamos, com os nossos corações leves, com a nossa consciência tranquila, responder: Senhor, nós acolhemos esse filho com amor, nós o protegemos e nós ensinamos a ele o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje, nós o devolvemos de regresso à pátria como homens de bem. Esse é o papel que nós temos. Essa é a nossa responsabilidade enquanto pais. Que possamos aproveitar a oportunidade da reencarnação e nos reajustarmos o quanto antes com aqueles que nós temos qualquer desavença. Se nós entrarmos numa reencarnação como inimigos, façamos de tudo para sairmos como bons amigos. Muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês. Convido aos nossos médiuns a se posicionarem para fazermos a fluidoterapia. Vamos receber um pouquinho de energia agora, um pouco mais. Então eu convido que todos fechem novamente os seus olhos, de uma posição confortável. Vamos agradecer então ao nosso Pai Celestial por essa tarde, por esse dia, por essa semana. Vamos agradecer ao nosso Pai pela família. Vamos agradecer por todos aqueles que estão em nosso caminho. Que possamos aproveitar essa oportunidade e nos reajustarmos com eles, como irmãos. E quem sabe regressarmos à pátria espiritual de braços dados e de coração leve. Senhor Jesus, obrigado pelo dia. Que o Senhor abençoe a nossa família e que assim seja.